o nosso segundo dia do nosso workshop Ampliando a Experiência Estético-Visual, que nós fizemos a aula ontem, estamos na segunda aula hoje, né? Esse workshop, ele é gratuito, eu programei para que ele possa acontecer a cada 2 ou 3 meses, gratuitamente, para que a gente possa ter acesso e contribuir com os professores que queiram trabalhar e melhorar a sua aula de arte, né? Eu sou o professor Alisha, o meu nome, na verdade, né, Alisha é um nome artístico e o meu nome civil é Alexandre Santos, né? Eu sou arquiteto, especialista em arte e educação, mestre em comunicação e cultura contemporânea, doutor em educação e pós-doutor em artes visuais, né? E essa minha formação me dá a possibilidade de poder trabalhar bastante com as questões pedagógicas, com as questões didáticas, com as questões de conteúdo das artes, né? Não importa qual o conteúdo, se o conteúdo é de história, se o conteúdo é de estética, se o conteúdo é da prática, né? Eu sou artista plástico também e faço gravura, faço pintura, faço modelagem, trabalho com várias materialidades e produzo essas materialidades, participo do mercado de arte, né? E por isso eu tenho uma dimensão de conhecimento a respeito da arte. E eu me coloco a trabalhar o workshop nesse formato online para poder atender e acessar cada vez mais e mais e mais professores, né? Porque a gente sabe que o professor, quando ele fica isolado, ele sente dificuldades e, às vezes, não encontra uma outra pessoa para se comunicar, para conversar, para tirar algumas dúvidas. E eu me coloco a essa disposição de vocês para que nós possamos conversar e, caso você queira, a gente pode marcar um horário para conversar e ver quais são os seus projetos para se desenvolver, né? Na escola, na oficina, né? Eu atendo artesão, atendo artista, atendo professor formado, professor que não é formado, que tem dificuldade de trabalhar, às vezes, a aula de arte, às vezes o professor ele nunca trabalhou aula de arte, tem uma outra formação, às vezes é da pedagogia, às vezes é de letras, e eu tento ajudar, busco assim ajudar as dificuldades do professor. Então, nós vamos hoje trabalhar especificamente os modos de ensinar arte. E dizendo que eu vou apresentar essa parte de conteúdo. No final, eu abro para que a gente possa conversar, você pode ir anotando as suas dúvidas, que no final a gente pode conversar e você pode falar um pouco sobre o seu trabalho e a gente poder dialogar com o grupo que já está aqui presente, tá? Então, o objetivo é abordar diferentes modelos e pressupostos pedagógicos praticados no ensino da arte, visto que, historicamente, nós já passamos por diversos paradigmas do ensino da arte, né? No Brasil, desde o Brasil colônia, quando os jesuítas vieram para o Brasil, eles já trouxeram uma forma de ensinar arte, e eles queriam ensinar arte para os indígenas, né? Catequizavam os indígenas e perceberam que os indígenas tinham habilidade manual e queriam ensinar arte e fizeram, né? Até certo ponto eles fizeram isso, mas de uma forma muito difícil, né? Que a gente não vai discutir agora aqui como foi, mas se você for procurar, você vai ver que foi muito complicado esse modo de ensinar arte dos jesuítas para os indígenas, que também trouxeram artistas jesuítas, né? E trouxeram outras pessoas que vieram para esse lado do mundo, né? E que na Europa já estava, quando chegou outros movimentos aqui, na Europa já estava fazendo outros, né? Porque
porque a distância era muito grande, então, quando acontecia coisas aqui, na Europa já estava se modificando, já tinha passado para outro tipo de estilo, outro tipo de linguagem, e aqui no Brasil a gente sempre foi ficando para trás, porque nós não tínhamos uma linguagem autêntica, um modo nosso mesmo de se expressar. E, enfim, a arte, o ensino da arte, ela veio se formando a partir das pedagogias que foram sendo criadas no mundo e foi se refletindo aqui no nosso território e através das nossas leis da educação, né? Outro objetivo, que são as práticas educativas em arte, elas surgem de mobilizações sociais, pedagógicas, filosóficas, artísticas, estéticas, né? Como foi o caso do nosso querido Paulo Freire, né, que criou uma metodologia, criou um desenvolvimento de um trabalho que ocasionalmente foi divulgado, esse trabalho dele, no período militar, e ele acabou sendo expulso, sendo exilado, né? E ele levou o conhecimento dele para Portugal, levou o conhecimento dele para outros países, e que é muito reconhecido e conhecido, né, nesses outros países. Nós ficamos à margem, e somente a partir dos anos 90 é que a filosofia, a pedagogia, o conhecimento de Paulo Freire começou a ser trabalhado aqui no Brasil, né? E quando nós estamos falando de ensino da arte, nós estamos falando dessas questões filosóficas. Não dá para separar a filosofia da arte, né, que comumente é alcunhado de estética, só simplesmente estética, mas é necessário que a gente tenha conhecimento filosóficos, pedagógicos, didáticos, para que a gente possa melhorar e trabalhar da melhor forma possível as nossas aulas. Outro aspecto importante do objetivo de hoje é refletir sobre essas práticas educativas que eu vou apresentar para vocês, pois ajudam a compreender melhor o progresso educacional e a nos situarmos Mais um motivo. contemporâneo. Oi? Então nós queremos refletir sobre essas práticas que eu vou estar apresentando para vocês e a gente poder entender um percurso que a pedagogia tem feito e que ela contribui muito e imensamente conosco aqui na construção da arte e educação, né? Sem esquecer que existem métodos mais específicos e associado às questões pedagógicas, como, por exemplo, o método de Schiller, o método de Herbert Reed, né, da professora Ana May Barbosa, né? Então, são diferentes métodos que vão nos auxiliar para que nós possamos compreender melhor o ensino da arte e poder aplicar melhor as questões dessa situação, né, do ensino, né? Então, o ensino da arte, ele inicia com uma base, né? Eu vou colocar aqui nessa sequência mais histórica, mas reconhecendo essas práticas como sendo práticas que elas existiram e que elas continuam a existir ainda hoje, seja no ensino formal, seja no ensino informal, né? Então, o ensino das artes com base na mimesis, e mimesis significa imitação, ela sempre foi uma prática adotada pelos professores, principalmente das escolas de belas artes, porque, a partir dali, eles tinham como referência a tradição clássica, né? Então, as escolas de belas artes, elas tinham a referência à tradição clássica, e, com isso, se criou um modo de aprendizagem que era a imitação, imitar. Então, é uma abordagem que traduz a ideia de que a arte tem que ser reproduzida tal como se fosse um espelho. Então, o elemento visual que está na minha frente, eu tenho que reproduzir
ele no papel, né, através de todas as minhas estruturas sensoriais, fisiológicas, psicomotor, psicovisual, né, e traduzir aquela imagem para o papel, né? E essa tradição ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Que se incorporou nos programas de arte com a ênfase de desenho natural. Então, vamos fazer um desenho natural, aí o professor coloca ali um vaso e o aluno, com a sua prancheta e a sua borracha e os seus lápis, ele começa a traduzir aquela imagem que está ali na frente dele para o papel, né? É uma tradução, né? Ele vai fazer isso. Quando a percepção daquele aluno não era perfeita, né? Tinha algum problema no olho mesmo, né? Na formação fisiológica do olho, no modo dele olhar e desenhar outras coisas, né? Que a gente viu isso, a gente vê isso como resultado na pintura, como Modigliani, que tinha um problema nos olhos e fazia as figuras alongadas, né? Botero, né? O artista mexicano, ele vê as pessoas redondas, gordas, né? E conforme o olhar da pessoa, ela vai fazer uma interpretação. Só que, nesse caso, utilizando nos programas de arte o desenho natural, o professor não permitia que essas variações ocorressem, né? Então, esse método da observação ele não valia para essas pessoas, né? E elas acabavam sendo colocadas à margem do processo de aprendizagem da arte, né? Aí vem a ênfase dentro desse mesmo modo, o desenho decorativo, porque vai buscar as gregas lá na Grécia, lá em Roma, né? Os elementos decorativos que são elementos geométricos, e aí o aluno precisa saber o desenho geométrico para ele poder trabalhar o desenho decorativo, né? E o desenho pedagógico, né? Que o desenho pedagógico é aquilo que ontem eu também me referi a isso, daqueles desenhos que são feitos para a criança e que é chamado de pedagógico, né? Para a criança pintar ali dentro, ou então colar o papelzinho, o algodãozinho, as sementes nas linhas, né? Para desenvolver, segundo essa prática pedagógica, para desenvolver a coordenação motora, que a gente até desconfia que acontece sim, mas há muito custo, né? Porque tem criança que não consegue se concentrar ali, tem problema de concentração e não consegue fazer aquilo, né? Então, como resolver um problema desse, né? Então, nesse modo de ensinar arte, se trabalha com esses programas, né? E que para alguns isso funciona, para outros não funciona, né? Então tem que ficar atento para isso. Se você trabalha com o desenho do natural, então tem que ter um modo de você dialogar com o seu aluno e com o desenho, porque nós estamos vivendo outros paradigmas, né? E misturamos tudo isso, né? Então, aqui eu estou falando como acontece da forma mais pura, né? E que aconteceu, né? No sentido da escola formal e informal, e que muitos artistas, até hoje, trabalham no seu ateliê dessa forma, né? Com o desenho natural, achando que é só por aí que alguém consegue aprender a desenhar, a pintar, a fazer arte. Então, o professor de arte ele é tradicional, as atividades são realizadas pela repetição para desenvolver a visão do olhar, controlar a mão, olha só, coordenação motora fina, controlar a mão. Então, se a criança, o adolescente ou o adulto, ele não chega pronto para fazer o desenho, então ele tem um problema. Então, muitas vezes ele é colocado de lado. O professor não quer aquele aluno, né? Ele quer o aluno que já chega pronto.
para que ele possa controlar a mão. Só que para desenvolver a coordenação motora fina, é necessário exercícios, né? Para a criança aprender a escrever, é necessário desenvolver a coordenação motora fina, que somente colando as sementes nas linhas, né? Ou então cobrindo com um lápis as linhas previamente pontilhada pelo professor, isso não garante o desenvolvimento de uma coordenação fina, né? Existem muitas outras formas sem muita agressão ao corpo, que é possível desenvolver a coordenação fina, né? E outra questão trazida aqui a partir dessa repetição do olhar e da coordenação fina é ampliar a inteligência, né? Então, como é que ela amplia a inteligência nesse âmbito desse programa de arte? Através da memorização das obras de arte que estão classificadas nas categorias de estilos, de tempo, né? Então, assim, tipo, as obras do Renascimento, as obras do Barroco, as obras do Rococó, do Romantismo, do Neoclassicismo, e assim por diante. Então, conhecer todas essas obras, né? Conhecer as obras, não é nem conhecer tanto as características dela, né? Mas para que a pessoa tenha como um repertório, porque quando ela for a um local que tem uma obra, ela reconhece, opa, ali eu tenho uma obra neoclássica, ali eu tenho uma obra romântica, e assim por diante, ela reconhece. Então, isso amplia a inteligência, porque um dos mecanismos da inteligência é a memória, a memorização, né? Então, faz parte dessa criação de repertório. A memorização, o gosto do bom, né? Porque o professor vai instituir que, assim como Platão disse que tudo que é bom é belo, tudo que é belo é bom, então, se é bom, isso é belo, se isso é belo, é bom, né? Então, se faz o gosto. Então, se você prova um vinho, né, que todo mundo está provando e você não gosta daquele vinho, né, você tem que ficar calado e não se manifestar, porque todo mundo está gostando, né? Então, se todo mundo está gostando, é bom, né? E assim se faz até na publicidade hoje. Todo mundo compra, é bom. Então, você compra também, né? Para não ficar fora do pertencimento daquele grupo, né? O desenvolvimento do belo acadêmico e do senso moral. Então, se é belo e se é bom, ele é moral, né? Ele é saudável para viver numa sociedade, numa relação, né, de conhecimento moral, né? O Chile tem uma história assim legal para ilustrar isso, do senso moral, né? Que é o senso estético moral. Ele conta uma história assim que na teoria da tragédia, que ele está falando, porque ele é dramaturgo, ele vai falar muito sobre a tragédia e vai se referir à estética na tragédia, né? E ele diz assim, que um belo rapaz, ele ia atravessando uma floresta e de repente ele foi interrompido por um grupo de assaltantes, né, que roubaram o cavalo dele e levaram toda a roupa dele e ele ficou nu e se escondeu atrás das moitas ali na floresta, né? E num dado momento passou uma senhora muito velha e ele pediu ajuda, chamou a senhora ali e disse, olha, eu estou nu aqui atrás, eu fui assaltado, você não pode me ajudar? E aí ela disse assim, não posso te ajudar, você é imoral, você está nu, né? Eu sou uma senhora, você não tem vergonha de se apresentar assim para uma senhora, tal. Aí ele ficou tão envergonhado que ele se recolheu ali e a mulher foi embora. Depois chegou passou uma outra madame no cavalo e ele pediu ajuda também, né? Atrás da moita, e ela disse assim, não, ó,
abriu a bolsa dela, tirou umas moedas, jogou para ele. Vá comprar roupa, depois você me procura. Aí foi embora. E depois passou um senhor, um fidalgo, né? Todo cheio de pomposo, né? E ele pediu ajuda e também foi negado a ajuda dele. E ele disse assim: olha, você anda aqui a umas milhas para o lado tal, depois para o outro lado tal, você vai encontrar o meu castelo, aí quando você chegar lá, aí eu vou lhe ajudar, né? Aí o fidalgo foi embora, né? Depois passou um senhor e, e ele pediu ajuda para esse senhor. Ele disse: é a minha última vez que eu vou pedir. Aí pediu ajuda, e o senhor disse assim, vinha carregando umas sacolas, e aí ele pediu ajuda, o senhor ficou assim, com muita vontade de ajudá-lo, porque pelo argumento que ele fez, que ele disse naquele momento, aí o senhor disse assim: venha aqui na minha costa que eu vou lhe levar, Aí ele montou na costa do homem, o homem jogou todas as coisas dele e levou o rapaz nu para socorrer o rapaz, né? Então, o Schiller conta essa história para falar do estético moral, né? De que todas essas situações, elas são estéticas, né? Estão ligadas às questões da sensação, da percepção, né? Para quem assistiu a aula ontem, eu estou trazendo os elementos que nós trabalhamos ontem, né? Aqui. E que o senso moral estético aí está nessa bondade, nesse modo de poder ajudar o outro, né? E por isso que a questão do bom, né? Então, se é bom, se isso faz bem, é bom. Se isso é bom, né? É belo, né? E esse belo é o belo moral, né? Então, o Kant vai fazer essa ilustração. Então, esse professor tradicional, ele vai sempre trabalhar nessa perspectiva, essa perspectiva filosófica do professor tradicional, né? Nesse tipo de aula, sempre vão ter a cópia natural, né? Apresentam sempre modelos, né? Um modelo da garrafa, um modelo monta uma composição natural, né? Com frutas, com garrafas, coisas de cozinha para fazer natureza morta, né? Então, para desenhar natureza morta, direciona a luz, né? Para uma certa direção, geralmente 45 graus, vindo de cima, né? De um determinado lado, que é esse que é a direção clássica da luz, né? Apresenta, né? Oferece aos alunos esses produtos artísticos de modo clássico para que ele aprenda a gramática visual clássica, né? E possa desenvolver um modo de captar o ambiente, né? De perceber o ambiente, né? Tanto no sentido mais técnico, quanto no sentido desse aprendizado reprodutivista, né? Porque ele tem que captar a luz, memorizar a luz, captar os volumes, como é que funcionam os volumes, a luz nos volumes, né? Nos elementos redondos. E essas aulas não se valoriza o processo, o modo de se fazer, mas se valoriza o resultado. O fulano fez legal, fez bem, está bem feito esse volume. Então, esse é mais importante que do outro, que apenas ainda está no trabalho, mas que não é levado em consideração. Ele tem que chegar no nível que o professor estabelece na turma para que ele possa demonstrar o resultado, né? Então, o resultado da aula, do tipo de trabalho que é feito, que é importante e tem valorização, né? Aqui. A metodologia é a metodologia da prática da percepção, da cópia e do desenho geométrico. Basicamente, esses três paradigmas metodológicos que vão ser trabalhados nesse tipo de aula.
né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo, ó, numa garrafa, né, feita com grafite, com lápis, né, sendo produzido, dando um efeito, né? Tem perspectiva, tem luz e sombra, tem brilho, tem reflexo, tem um monte de elementos clássicos, né, que são vistos, assim como nesse outro volume, a direção da luz a 45 graus, ó, a projeção, né, o reflexo para produzir melhor volume, né? O volume, que quanto mais reflexo bem localizado tiver, o volume fica mais intenso, né? E aqui eu apresento os 3 trabalhos feitos com lápis, né? Um mais volumétrico, outro querendo imitar o próprio, né? Expressar o próprio material, e outro com base na própria perspectiva, né? Artística, né? Ou então perspectiva cônica, né? Que é esse último aqui. E aqui, obras de 3 artistas, né? Esse primeiro é um tríptico, né? Porque ele é feito em 3 partes diferentes, é um tríptico, e ele é do Van der Weyden, né? Renascentista, né? E ele vai fazer a estrutura, né? A estrutura dele, olha, é como se aqui fosse um retângulo, aqui tem outro retângulo, né? Dentro desse retângulo, aqui o Cristo tem um retângulo aqui na cruz, horizontal, outro vertical, que forma a cruz, e aqui essas figuras estão também de outro retângulo, e assim por diante. A outro também replica a composição retangular. Então, isso quer dizer que o artista ele geometriza, né, a obra para ser reproduzida. E é claro que essas figuras que estão aqui, elas não foram feitas só simplesmente da memória do artista. Ele partiu do modelo, né? Então, tinha uma pessoa ali que pousava, ele queria que ficasse naquela posição que está a figura ali, e ele desenhava e depois ele pintava, né? E aqui ele já tem um estudo de anatomia, né? Para ver as proporções do corpo, né? Largura do corpo, e cada figura dessa que era pousava solitariamente, e o artista ia lá e colocava na composição, fazia o desenho separado, depois ele trazia para a composição. Essa obra de Botticelli aqui, que é um Nascimento de Vênus, que é uma referência à mitologia greco-romana, né, do nascimento de Vênus. Então, aqui ele vem trazer uma obra simbólica também, né, porque aqui nós temos a primavera desse lado aqui, essa mulher que está aqui, toda com roupa toda estampada. Desse outro lado aqui tem duas figuras que estão agarradas aqui, que aqui é o vento, né, a representação do vento, e aqui nós temos a Vênus, né, que nasceu da ostra, né, como uma pérola preciosa dentro da ostra, ela emerge, ela surge, né? Aí tem toda a história, acho que são três histórias que existem de versão do nascimento de Vênus, e o Botticelli optou por uma, que é essa que ela sai da ostra, né? E depois vocês podem procurar, que a história é um pouquinho grande, eu não vou contar essa história aqui. E aqui nós temos Rafael, né? A importância de Rafael para nós é singular, porque é o Rafael que vai estabelecer a proporção do corpo da criança, ó, que não existia antes. Antes de Rafael, os artistas desenhavam criança como se fosse adulto em miniatura, né? E Rafael ele vem e estabelece uma proporção para criança pequena, depois para pré-adolescente, depois para adolescente e adulto, né? Aí ele vai estabelecer esses níveis de proporções. Então, nós podemos ver aqui tanto o Botticelli, quanto o Rafael, quanto o Van der Weyden,
eles todos geometrizam o espaço, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um triângulo aqui, depois nós temos um outro triângulo aqui, nós temos outro triângulo desse outro lado onde está a primavera, onde está o vento, onde está, né? Nós temos a triangulação da composição de Botticelli. E aqui acho que é Santana, ou a Virgem Maria, Santana, acho que é Santana. Ela está dentro de uma pirâmide, ó. Dá para a gente perceber bem as linhas da pirâmide aqui, ó. Né? Aqui, ó. Fazendo um triângulo e fazendo um ângulo bem aqui, que está dentro de uma pirâmide, né? Como se fosse uma pirâmide triangular, né? De base triangular também, né? E por que eles geometrizavam esses espaços? Porque eles tinham como princípio as belas artes. As belas artes, para que o artista fosse artista, né? Eu não vou também contar a história do artista aqui, mas o artista que fosse artista, ele tinha que trabalhar a ciência junto com as artes, né? Então, aí aqui no caso, ele optou pela geometrização dos espaços, esses artistas aqui, né? E tem outros artistas que vão optar por outros tipos de método, né, matemático, que vai resolver o problema artístico dele, para dizer, esse cara é intelectual, ele sabe fazer geometria, ele sabe matemática, ele pensa, né? Que foi aí que separou o artista do artesão, né? Outro modo de ensinar arte está na base da livre expressão, que é um outro paradigma que surge no mundo, né? E vem trazendo a expressão criadora. A ênfase é a expressão criadora. É preciso saber estimular o aluno para que o aluno permaneça com interesse e atenção no processo criativo. Como a ideia é o criativo, então já não vale reproduzir, né? Não vale reproduzir. Isso aqui, na livre expressão, é proibido reproduzir, é proibido usar cópia, né? É proibido copiar o colega, é proibido copiar uma obra de arte, né? No outro paradigma, não. É permitido, mas nesse aqui não. Isso aqui não pode, tá? Então, é importante esse processo, que ele trabalha o ato criador não como resultado, né, pronto e acabado, mas ele trabalha o ato criador como processo, diferente do outro paradigma, que o mais importante era o resultado, não o processo. Agora, aqui, o que mais é importante é o processo. Como é que vai se desenvolver para alcançar o êxito do trabalho final e que ele possa ficar significante e expressivo, o resultado final, né? Então, e não importa se esse resultado ele é feio ou é bonito, isso não tá em vigor, né? Diferente de lá, que tinha que ser bom, tinha que ser belo, tinha que ser as pessoas tinham que gostar. Aqui não precisa nem gostar, né? É preciso criar, é preciso vivenciar, experimentar o processo e produzir algo a partir desse processo. Então, por isso que é necessário dialogar bastante, conversar bastante com o aluno, né? E geralmente o professor, que o aluno possa fazer uma pesquisa, né? Vamos fazer uma pesquisa sobre garrafa? Vamos desenhar garrafas? Vamos fazer uma pesquisa sobre garrafa? E o aluno começa a desenhar garrafas de tudo quanto é tipo, e do jeito que ele puder, que ele souber, né? E não importa se ela é igual fotograficamente, como no espelho, a garrafa que ele está fazendo, mas ele pode já até ter memorizado a garrafa e está transformando essa garrafa em diversas outras garrafas, ou se é uma xícara, ou se é um bule, ou se é um ventilador, ou se é um carro, sei lá, né? O tema de pesquisa é do aluno, né?
E esse tema ele tem que ser dialogado com o professor para que o professor comece a provocar o aluno a fazer cada vez mais e mais e mais, e fazer com que ele esteja estimulado para esse fazer mais e mais e mais, né? Então, ele tem que romper completamente com a cópia. Pode ser só experimentação de manchar o papel, né? Não precisa ter imagens, não precisa ter coisas figurativas, né? Tem uma imagem, mas é uma imagem abstrata, não figurativa. E ele começa a experimentar, o colar, o rasgar, sei lá, fazer um monte de coisa que vão produzir um efeito visual. E esse efeito visual é o resultado do trabalho de pesquisa dessa pessoa que está, né, desse aluno que está experimentando a serragem, está experimentando a areia, está experimentando uma resina, né, está experimentando pigmentos de coloração diferentes, né, que ele encontrou no coloral, como é o outro? Esses condimentos de cozinha que são coloridos, né, que pode ser transformado em tinta, e ele está fazendo essa pesquisa para transformar em alguma coisa visual e expressiva, né? Então, a ênfase na criação do trabalho artístico, mobilização da expressão, revelação da emoção, dos insights, que são as reflexões que vão surgir a partir daquilo que ele vai estar trabalhando, dos desejos e da experimentação das coisas, né, dos materiais, dos temas, né? E se libertar libertar o seu impulso criador, né? Então, ele vai ficar cada vez mais criativo, né? A ideia é essa, né? Dele ser cada vez mais criativo e produzir coisas inéditas, né? E romper com todo o passado tradicional da arte, né? Então, a ideia da livre expressão é essa, que ele encontre a sua autoexpressão, a sua autoidentificação, o seu modo próprio de fazer arte e criar uma identidade visual, né? Isso que é o mais importante nesse modo de ensinar arte. O professor, então, ele deve criar um clima democrático, né? Porque ele vai conversar e vai aceitar o aluno do que ele quer pesquisar, do que ele quer fazer, do que ele quer criar, né? E vai respeitar isso e tem que estar preparado para conversar com o aluno, né? Para poder mantê-lo o tempo todo animado para fazer, né? Então, o professor trabalha uma pedagogia experimental, né? Com fundamentos psicológicos e ideológicos, aborda o aluno pelo seu próprio interesse temático e espontaneidade na criação artística, ressaltando as descobertas e da sua experiência. Então, o importante isso não é o resultado. O resultado, nesse paradigma, vai sair naturalmente, né? Se ele vai ser feio ou bonito, isso não importa, não está em questão. O que importa é que vai ter um resultado, né? Que vai surgir das vivências desse aluno através da experiência. A metodologia que vai ser trabalhada são dentro dos paradigmas pedagógicos da percepção, da sensibilização, né? Tem que estar sensível. Aí é a prática do professor de poder conversar e sensibilizar a importância da pesquisa, da experimentação, né? A educação através da arte, ele vai se educar por meio da arte, né? Mas ele vai até aprender sobre a história da arte, mas a história da arte ela tem que ser algo que não interfira na produção artística dele, né? É uma produção simplesmente, como é que se pode dizer? É uma produção que segue paralela, né? A história da arte ela segue paralela, mas não deve intervir, nem deve influenciar no trabalho desse criador, né? E a livre, porque a ênfase é a livre expressão, ele tem que se autoexpressar, se auto-identificar, né?
com ele mesmo, né? E se afastar no máximo dos paradigmas já existentes. Então, a dificuldade nesse tipo de ação é o laissez-faire. O laissez-faire deixa fazer, a ideia é deixa fazer. Então, assim, quando o professor ele não tem muita disposição para acompanhar o aluno, o que é que ele faz? Ele vai para a sala de aula, leva o giz de cera, distribui o giz de cera, papel. Olha, todo mundo vai criar hoje. Vamos criar. E aí, uns conseguem, outros não conseguem, né, fazer alguma coisa com aquilo. Chega no outro dia, professor, de novo, né? Chega um ponto que o aluno diz assim, você para fazer dessa forma, às vezes até os pais, né, se referem assim, você para fazer dessa forma arte, eu faço em casa, não preciso ir para a escola, perder meu tempo para fazer arte desse jeito, né? Isso é laissez-faire, porque o professor simplesmente deixa fazer, né? E vai acontecendo a aula de arte lá sem que o professor faça uma mediação, sem que o professor estimule, sem que o professor traga uma problemática, apresente uma pesquisa que pode ser feita com o material que ele está apresentando e tudo mais, né? E a gente tem que ter esse cuidado nesse paradigma com o laissez-faire, o deixa fazer que eles são criadores, que eles são criativos. Nem todo mundo é criativo, né? Nem todo mundo está no mesmo nível de criatividade, porque precisa de sensibilização, precisa desenvolver, alcançar um nível de sensibilização, um nível de sensibilidade para que ele possa tomar atitude, para que ele possa ser autônomo, né? Porque senão ele vai ser uma pessoa, aqueles que são heterônimos, né? Que aceitam simplesmente com muita facilidade o que os outros dizem o que ele tem que fazer, eles não conseguem criar livremente. Eles precisam ser ajudados pelo professor. E no laissez-faire se torna um problema, uma dificuldade, né? E é aqui, a partir disso aqui, que surge aquele jargão nas aulas de arte. Eu não sei desenhar. Eu não sei fazer. Eu não estou disposto, eu preciso estar inspirado, né? Essas coisas todas. Mas por quê? Porque o professor permitiu com que isso viesse a acontecer. E isso se tornou histórico, né? Porque quando a gente chega numa sala de aula que os alunos não se identificam logo de cara com o professor, ele diz, eu não sei fazer, né? Aí coloca toda uma dificuldade e o professor, como não tem saída, tanto como baseado em laissez-faire, ele não consegue estimular os alunos, porque é preciso do conhecimento pedagógico, do conhecimento psicológico, conhecimento didático, para que o professor movimente a turma, né? Então, aqui como alguns exemplos, né, do fazer artístico, algumas crianças trabalhando, produzindo arte livremente, né? Não é assim o livre, né? Depois eu vou voltar a essa questão do livro. Eu vou narrar aqui uma cena, eu acho que vocês não vão escutar o som desse vídeo, mas eu prefiro narrar tudo que vai estar acontecendo aqui, porque tem as duas coisas que acontecem nesses dois paradigmas de aula, né? Do tradicional e da livre expressão. Eu vou colocar o vídeo, vou narrar para a gente compreender as cenas como acontece, né? É um ateliê de um artista onde tem um adolescente que está fazendo a limpeza e, de repente, lá atrás está o artista, que é um grande monstro, né, artístico. Ele está produzindo, ele está criando a obra dele, autoral, né? E o rapaz aqui, de repente, se assusta quando ele tchan, né? Tem um tchan no ato criador dele, e ele se aproxima para ver, curiosamente, o resultado daquele ato de criação artística do mestre, né? Um mestre que é um monstro, né? E aí ele disse assim, você me ensina, né? Quer que ele ensine? Ele disse, tá bom, eu vou te ensinar, vou te dar uma chance aí, mas você tem que fazer o que eu vou estar te dizendo para você fazer. Ó, eu vou colocar aqui um modelo, né?
aqui está a massa, você tem que fazer uma réplica disso aqui. Ele disse, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer igual o Senhor, como você faz essa mágica explodida, que surge a obra, né? Ele disse, não, mas você tem que primeiro exercitar, você tem que aprender a olhar, você tem que aprender a fazer, né? É fazer fazendo, né? Você aprende fazendo, aprender fazendo. Aí ele disse, não tem jeito não, então eu vou experimentar fazer isso aqui. Aí ele começa a fazer a modelagem olhando para o modelo, né? Só que não fica igual, né? Porque ele ainda não tem coordenação motora preparada, ele não tem um olhar ajustado para ver do jeito que é necessário olhar, e ele continua a experimentar, a fazer outras e outras e outras figuras, né? Que possam alcançar o nível da maturação da coordenação motora dele, né? E ele vai experimentando, até que, num dado momento, ele consegue reproduzir algo muito parecido com aquilo que ele está tentando, né? Aí são as tentativas todas dele fracassadas, né? Mas que já está, olha só, a estrutura já mudou, né? Já está bem próximo do que, né? E ele já consegue, com a mão, levemente, dar a forma e alcançar algo bem similar àquele objeto que foi dado como modelo. E ele fica satisfeito depois. Olha essa a estante cheia de produções que ele fez, né? Não foi a primeira, teve várias produções para ele chegar a um resultado, né? E essa é a pedagogia tradicional, né? De repetir, 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 até ele alcançar um desenvolvimento motor, um desenvolvimento visual, né? Uma percepção. Agora o mestre diz assim, agora você está preparado, agora você vai fazer a sua criação, você vai criar a sua forma, né? Mas você tem que fazer isso, ó, pôr a sua energia vital na matéria, né? Experimente, aí ele diz assim, olha, experimente, olha, veja como ela fica viva. Então, é a forma viva, né? Que é um conceito schilleriano de belo, né? Então, o belo é a forma viva. E aí ele diz assim, olha, quando você conseguir fazer isso, né? Você colocar a sua energia vital na massa, você consegue produzir a forma viva, né? Aí experimente. Aí ele sopra a energia vital e aí o mestre diz assim, não, não é assim. Você tem que trazer lá de dentro, vai ter que buscar lá dentro de você, né? E trazer para fora, para ela poder adquirir a sua energia, né? Experimente de novo. Aí ele vai, assopra a energia vital, coloca o poder vital na forma, né? Que é a massa viva, e é a forma viva que ele está procurando, né? Que é o belo. A massa sai saltitando, né? Ali. Esse é uma metáfora do filme, né? Que a massa está viva, que ela sai saltitando, e agora ele tem que trabalhar essa massa, né? Tem que levar lá para a mesa de modelagem, né? Ele leva a massa, só que a massa ela não quer reconhecê-lo como o mestre dele, né? Ela foge. E ele fica assim, né? Sem vigor. Então, agora, o mestre tem que estimular, né? Olha a estimulação, né? É a livre expressão. Agora nós estamos na livre expressão. Ele tem que ser autônomo, ele tem que se auto-identificar, ele tem que produzir a sua própria maneira de fazer as coisas, né? Então, aí ele vai auxiliar o aprendiz, né? Então, ele diz, olha, coloque a mão aqui. Então, veja como é fácil. Aí, olhe para lá, olhe a massa, diga para ela vir, né? Então, só na força do pensamento, na força do pensar dele, ela vem. E agora você coloca a outra mão aqui e fecha, né? Aí ele fecha, vai juntar as duas mãos
para que ele possa acolher a forma viva, né, ali. E ali está já a magia acontecendo, né? Que é outra metáfora do filme, né? Mas que é interessante. Isso é a livre expressão, é a autoexpressão, é o modo dele mesmo se encontrar com a matéria, e, ao se encontrar com a matéria, ele se relaciona de modo a produzir aquilo que ele está procurando. O que é que ele está procurando? O inédito, a forma dele, não um modelo. Não tem um modelo. O modelo é o que o pensamento dele vai começar a construir a partir dali. E aí ele tem como resultado uma forma, né? E essa forma é a forma viva, é a forma bela, né? É a beleza, né? A forma viva. Esse é o resultado da experiência estética do adolescente. E o mestre fica muito satisfeito, porque ele conseguiu, né? E essa forma ela pode ir para o mundo, né? Para ser apreciada, para ser visibilizada por outras pessoas, para se socializar, como nós falamos ontem. Então, o resultado dessa produção é a sociabilização, né? É a visibilização da... Tá? Depois vocês eu tenho certeza que não estão escutando o som, mas vocês podem, depois que receber o PDF, tem o link aqui, e vocês podem acessar e escutar o som, tá? Que não tem palavras, é não verbal. Então, o outro modo de ensinar, outro paradigma, é o ensino da arte com base na técnica, né? Então, o princípio é estabelecer um modo de ensinar e aprender técnicas. Então, vamos ensinar técnicas, né? Ensinar a técnica do grafite, ensinar a técnica da tinta óleo, ensinar a técnica de colar, ensinar a técnica do recortar, ensinar a técnica do vitral, ensinar a técnica de soldar elementos, né? Ensinar a técnica da proporção dos elementos do corpo humano, do retrato, né? Da paisagem e assim por diante. Então, são uma infinidade de técnicas que existem nas artes plásticas, né? E que é preciso que o professor demonstre, né? De forma para o aluno como é que se deve fazer, né? E o aluno vai repetir aquilo. Aqui tem uma mistura de livre expressão com o professor tradicional, o professor que trabalha com mais livremente e com o tradicional. Só que esse professor ele não cai no laissez-faire, né? Ele não tem esse risco, porque ele tá seguro nas habilidades técnicas que ele vai desenvolver com seu aluno, né? Então, faz parte do uso até das tecnologias hoje, né? No computador, para se criar arte. Então, as aulas de arte elas são direcionadas com o aspecto técnico-construtivo e o uso do material diverso, né, como sucata, né? Então, assim, vamos coletar materiais para construir figuras, esculturas, né, de papelão, né? Então, vamos pegar como se descarta muito papelão na nossa sociedade, vamos trabalhar com papelão, e aí tecnicamente, o professor vai dando orientação, que tipo de papelão tem que procurar, como é que vão pintar, como é que vai encaixar, como é que vai colar e tudo mais. Então, o professor vai trazendo todo um direcionamento e dando esse direcionamento construtivo para o aluno, para que ele possa alcançar o êxito, né? E só que a criatividade é do aluno, né? Mas o tratamento do material é do professor, né? E ele que vai ensinar a técnica de como fazer aquilo, né? Então, muitas vezes ele se ampara em livros didáticos, né, com apoio, se ele está na escola, com um apoio, como um apoio técnico, né? Ou então ele vai utilizar esses livros como um manual, né? Então, eu vou ensinar, olha, minha aula, ele prepara a aula dele, né? Ou ela, o professor ou a professora preparam as aulas ensinando como vai ensinar a técnica do trançado,
é a técnica da colagem, é a técnica do raspado, é a técnica disso, é a técnica daquilo, né? E vai ensinando as técnicas, só que a criatividade é do aluno, né? Ele não vai dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele apresenta modelos, né? Ele vai apresentar modelos. E às vezes o aluno começa fazendo um modelo que ele apresentou, mas depois ele tem que se libertar desse modelo e poder fazer a sua própria expressão artística, né? Construindo a própria forma dele, né? Então, o professor de arte, ele é um técnico responsável pela eficiência da aprendizagem do aluno. Ele limita-se ao uso de livros, de manuais, né? E ele coleta isso, né? Então, ele tem como se fosse como receitas, né? Então, aonde ele vai, eu quero aprender a fazer isso que eu vou ensinar para meus alunos, né? Então, aí ele vai buscar, ele coleta essas coisas, essas informações, aonde ele vai, isso é uma coisa que ele persegue, né? E os livros são as bases desses aprendizados. A metodologia está baseada na cópia, no desenho geométrico, na educação através da arte e livre expressão, sendo com a base técnica, né? Como aqui, nós temos aqui alguns exemplos que eu trouxe, né? Tenho aqui primeiro essa figura aqui do Leonardo da Vinci, onde ele demonstra aqui que o corpo humano ele tem 7,5 cabeça, né? Então, se a gente dividir aqui, tem 7,5 cabeça, é o cânone do tamanho, da proporção do ser humano, e de ombro a ombro, né? Desse ombro até esse ombro aqui, tem 2 cabeças, né? Esse tamanho aqui dessa cabeça aqui que ele divide, né? E por isso que se o homem rodasse, né? Se girasse o homem, ele faria uma circunferência perfeita e está dentro de um quadrado, né? Então, essa é a máxima da técnica dos cânones do homem, né? Do ser humano. E aqui nesse outro lado tem uma técnica do vitral, né? Que aqui já não é do vidro, do vitral original, mas é que tem uma pasta relevo que é colocado em cima do vidro e o desenho está embaixo desse vidro aqui, né? E essa pasta relevo ela vai contornar tudo e depois vem com a tinta nessas áreas que foram criadas aqui, né? Quando eu levantar esse vidro, ele está totalmente transparente, colorido e passando uma luz muito bonita, muito legal, né? É uma técnica, né? E só que a criação é do aluno, né? Mas a técnica é o professor que traz, né? Assim como nesses objetos escultóricos aqui, né? Que aqui eu tenho um galo, uma galinha, sei lá, que tem objetos metálicos que foram coletados e foram criados e trouxeram aqui para mostrar, né? Que é possível fazer animais, como essa cabeça também aqui, e esses objetos aqui também, né? A caixa de correio aqui, e trouxe outros, colher, garfo, né? Uma pá de cozinha aqui, né? E outros objetos que vão aparecer aqui, que remetem à colagem, né? Fazendo uma colagem desses elementos tridimensionais e produzindo, soldando ou colando com cola mais especiais para produzir esses elementos que nós estamos vendo agora aqui. Então, a sucata, né? Isso aqui é tudo sucata, que eu estou apresentando aqui, dessas esculturas, dessas coisas de ferro aqui, elas foram descartadas, foram jogadas fora, e é possível fazer, né? Criações artísticas a partir dela. E, para isso, é necessário técnica, né? Para poder produzir essas imagens. Tá? Então, outro modo de ensinar arte é com base na autonomia do ato criador. Né? Então, assim, o aluno ele não se submete ao tecnicismo, ele não se submete ao ato criador da livre expressão, porque ele sempre está amparado por uma pesquisa que o professor apresenta para ele,
ele não quer copiar nada, ele não quer reproduzir o mundo, né? Então, o que é que ele faz? Ele cria o seu próprio modo de criar, né? Ele tem a sua própria forma de criar, né? Então, por isso que aqui nós identificamos dois tipos de alunos. Um aluno que ele tem a sua autonomia do ato criador e o aluno tem a heteronomia que não tem o ato criador, né? A heteronomia ela não permite o ato criador, mas a autonomia sim, né? Porque a heteronomia é aquela pessoa que ela está sempre submissa a uma ideia pronta, uma ação que ela tem que fazer. Então, o professor tem que dizer que essa pessoa tem que fazer. Então, a sociedade tem que dizer o que é que ele tem que fazer, né? Aí ele age de forma heterônima. E o autônomo, não. Ele já toma iniciativa, ele já traz a coisa pronta, o professor não precisa nem pedir, né? E é necessário saber trabalhar com esses tipos de pessoas, né? Então, um precisa ser estimulado e o outro já é autônomo. Então, o que nós estamos dando ênfase aqui é a autonomia do ato criador. Então, é aquele que precisa ser acompanhado pelo professor, mas que o professor não interfira nessa produção dele, que dialogue com ele. A ideia é dialogar com essa pessoa que está produzindo. Então, é necessário que o professor tenha muitas referências, muitos conhecimentos, para que ele possa encaminhar esse aluno que ele é criador, né? Para que ele possa demonstrar uma série de produções, né? E incentivar com que ele faça série de produções para que ele possa mostrar em exposições, né? E o heterônimo, o aluno heterônimo, é que ele tem que trabalhar essa mentalidade do ato criador, né? Fazer com que ele aceite e tome atitude, né? E tome atitude para que ele seja um criador, né? E isso tudo é muito... Essa autonomia do ato criador é muito contra o ato acadêmico, né? Então, a educação formal. Então, se geralmente a gente encontra essas ações quando nós estamos trabalhando com grupos que não pertencem à escola, né? Porque quando pertence à escola já é mais complicado trabalhar com esse tipo de ação, né, de ensinar. É muito mais para grupos que estão nos centros comunitários, em comunidades, né, fora da escola, de forma informal, e oficinas, né? É muito mais fácil trabalhar com esse tipo de ação, porque a gente tem resultado mais imediato por exemplo, em oficinas, quando nós estamos trabalhando com esse tipo de ação, tá? Então, as aulas de arte ela se estabelece a partir do diálogo entre o professor e o aluno desafiado, né? O aluno desafiados por uma situação problema, né? Cria-se uma situação problema que em geral não é o professor que traz, é o aluno que vai trazer, e deve compreender e solucionar. Busca-se a libertação de opressões, identidade cultural, valorização do capital cultural do aluno, a estética do cotidiano, valorização do contexto de criação artística, né? E a gente vai encontrar, né, muitos alunos nessa história, que eles não querem produzir na escola, eles querem produzir em casa, eles querem produzir na comunidade, né? E a gente tem que encorajar isso, porque esse aluno autônomo ele é mais difícil de dialogar, porque tem que saber dialogar com ele, porque senão a gente acaba perdendo esse aluno, porque não conseguimos estimular e dar um encaminhamento à produção artística dele, né? Metodologia é o contexto cultural, a educação estética e a metodologia triangular, né? E eu não vou falar da metodologia triangular aqui, mas nós temos cursos específicos para trabalhar a metodologia triangular, que quem estiver interessado, depois pode me procurar a partir de sexta-feira. Então, aqui tem um exemplo de um professor que está assim, conversando com os alunos, né?
para que eles possam criar, né? E não tá dando material, não está dando, fazendo uma rodada de conversa, né? Então, a partir dali, crianças pequenas mesmo, né? Elas têm autonomia e tem que ser encorajada essa autonomia deles, né? Aí eles vão começar a pensar em projetos e desenvolver os seus projetos, né? E tem que partir dessa conversa com as crianças, com o adulto. Então, outro modo de ensinar está na base socio-interacionista, né? Então, as crianças, os jovens, os adultos, eles passam a conhecer a manifestação cultural da humanidade e da sociedade onde estão inseridos, como também conseguem acreditar no potencial criador e se sentem confiantes para soltar a imaginação, desenvolver a criatividade, utilizando todos os equipamentos possíveis para criar, para estar à sua disposição. Então, o socio-interacionismo é uma forma de trabalhar o processo de criação amparado em 3 pilares de conhecimento. O pilar que é a produção artística, o pilar que é saber ler a sua produção e saber ler a produção do outro, e o pilar do contexto artístico, cultural, econômico, histórico, né, regional. Então, contextualizar, né? Contextualizar. Então, se, por exemplo, nós estamos numa região onde tem muitas raízes, vamos trabalhar as raízes, mas vamos contextualizar essas raízes, vamos trazer outros artistas que fizeram trabalhos com raízes para tomar como referência. Por isso que é socio-interacionista, porque nós trazemos as referências de outras experiências já realizadas para que o aluno ele possa tomar como referencial detonador do desenvolvimento do seu trabalho, né, da produção artística. As aulas de artes, elas estão centradas no conhecimento artístico e estético, já que envolve apreciação, contextualização e o fazer artístico, né, a produção artística, sendo que o ensinar arte com esse paradigma abrange aspectos contextualista e essencialista, né? Então, o que significa isso? O aspecto contextualista ele vai defender que a educação através da arte ela tem uma prática em que o aluno ele é capaz de aprender para ele ser artista. E o essencialista ele diz que o aluno ele é capaz de aprender para ele se expressar. Ele não precisa ser artista, ele precisa se expressar através da linguagem artística, né? Então, tem as 2 paradigmas, né, que vão estar sendo trabalhados, mas os 2 eles têm que estar afinados de alguma forma, né? Porque, ao mesmo tempo que se na escola você identifica que existe alguém que tem um potencial artístico, ele precisa de uma orientação mais específica, mais essencialista, né? Um modo contextualista do professor que vai identificar que esse aluno ele tem um talento, não um dom, mas ele tem um talento que ele pode se desenvolver mais se ele for trabalhar com alguém mais especializado naquela linguagem, né? Os aspectos sociais são considerados fundamentais, pois é daí que saem os temas, as discussões sobre arte na contemporaneidade. Há a valorização da estética do cotidiano, do capital cultural do aluno, da identidade cultural do aluno, né? Aquela história que eu contei sobre o rapaz do mel ontem, né? É do capital cultural, né? Qual é o capital cultural dele? O mel. Como é que ele chegou a ver aquela obra que ninguém dava tanto interesse, mas que para ele é muito interessante, porque aquelas caixinhas que escorriam, aquelas gosmas de plástico que um artista colocou, né? Que para essa pessoa aquilo era parecido com um mel escorrendo a partir daquela caixinha, né? Então, esse é o capital cultural dele, né? O capital cultural onde é que era? Lá na colmeia, né? A colmeia é o capital cultural dele.
e isso é a estética do cotidiano dele, né? E por isso ele se identificou. E ele se identificou tanto que aquilo para ele era como se fosse real, né? E é assim que o aluno ele se estabelece dentro dessa concepção, nesse processo socio-interacionista. O professor de arte, ele é autoridade competente. Então, o professor, em geral, ele tem a formação artística, né? Tanto ele sendo um oficineiro, né? Se ele é um oficineiro é porque ele já estudou, ou ele já fez muitas oficinas e acumulou experiências, né? Aí ele se torna uma autoridade naquilo, né? E direciona o processo. Ele sabe direcionar o processo criador, mediando os conteúdos, realizando discussões com o aluno, fazendo com que esse aluno não se perca e que ele consiga encontrar os seus modos de expressão a partir das suas referências culturais, né? Isso é importante. A metodologia é contexto cultural, educação estética, metodologia triangular. Olha aqui. Por que essas figuras estão sendo apresentadas desse jeito? Porque, de certeza, deve ter tido um estudo sobre a Mona Lisa e os alunos foram encorajados a fazer interferência na Mona Lisa. A gente vai ver interferência em diversos estilos, né? Aqui, em diversos estilos. Então, teve um estudo de história da arte, a mais da Mona Lisa, um estudo de história da arte ligado ao pop, ligado às vanguardas, né? E, por isso, uma releitura, utilizando a metodologia triangular aqui, uma releitura das imagens. Cada aluno fez uma interferência, né? Eles não modificaram o quadro da Mona Lisa, eles fizeram uma interferência produzindo uma nova mensagem para quem está olhando as imagens, né? Assim como esse aqui, né? Que misturou o pop, né? A história em quadrinho, os heróis da história em quadrinho, ali o Batman, no caso, e a técnica do Van Gogh, né? E vai mexer nessa construção desse pop expressionista, né? Aí eu quero apresentar para vocês a abordagem rizomática, que é um hibridismo, na verdade, é um hibridismo, é a mistura de todas esses métodos, esses modos de trabalhar a arte, ela cai aqui na abordagem rizomática, né? Aqui nessa ilustração que eu trouxe para vocês, esse aqui é um gengibre, né? Um gengibre, está na mão de uma pessoa aqui. Como é que ele fica debaixo da terra? Porque ele é um rizoma, né? Por isso que nós estamos falando de abordagem rizomática. E o que é um rizoma? Eles saíam se espalhando por baixo da terra e em cada nó que aparece nesse encontro desse rizoma surge uma haste, né? Que é um nó. Cada haste que aparece aqui desse gengibre é um nó, né? E vamos ver o significado desse nó para nós aqui, né? Então, vamos traduzir isso aqui para uma abordagem pedagógica, né? Então, para isso, nós precisamos de alguns princípios dessa abordagem, né? Então, nós vamos tomar alguns princípios. Primeiro, eu vou contar uma história para vocês sobre essa questão da abordagem rizomática, né? Esqueci o nome do autor, mas vou já lembrar. E dizer para vocês que num jardim existiam flores, todas elas iguais, as flores ali no jardim igual. E todos os dias essas flores elas eram recebidas, né? As flores recebiam as abelhas, né? Então vinha uma abelha na flor e entrava lá e tirava o pólen, né? E ia embora.
e a flor sempre contente, né, de receber a abelha todos os dias, né? Assim como, no outro horário, passava uma vespa, que também tirava o pólen, né? A flor ficava satisfeita de receber a vespa, né? Quando a abelha ela se aproximava da flor para tirar o pólen, ela ela não via a flor como a flor, ela via como um território. Então, ao ver a flor como um território e retirar o pólen, ela desterritorializava a flor. Então, ela não era mais flor. Para ela, aquilo era um território aonde ela podia coletar o alimento para ela, né? Assim como a vespa, quando ela se aproximava, ela via aquela flor como um território e ela desterritorializava aquela flor, né? E tirava o alimento dela, né? Porque era um território onde ela coletava o alimento. Olhando o contrário, a flor olhando a abelha, quando a abelha se aproximava, a flor ela desterritorializava a abelha ou a vespa, né? Sabendo bem que ela ia pegar o pólen e ia levar para outras flores, né? Que ia ampliar as possibilidades de reprodução da flor, né, daquela espécie, né, ela desterritorializava, esse ato dela era desterritorializar a abelha ou né, a vespa, né, porque ela entregava, ao entregar o pólen, ela via que aquilo era uma reter, não consigo dizer a palavra, né? Ela vai territorializar e vocês entenderam, né? Então, com isso, essa ideia, né, da abelha visitar a flor e a flor receber a abelha, né, a gente pergunta, se um dia a abelha não mais visitar a flor desaparece? Não, né? Por que ela não desaparece? Porque tem a vespa, que vai continuar fazendo o mesmo serviço que a abelha fazia. E se a abelha e a vespa não mais visitar aquela flor, a flor desaparece? Não, porque não é só a abelha e a vespa que visitam a flor. Muitos outros insetos visitam também a flor, né? Então, a flor não vai desaparecer porque pela flor passa linhas de diferentes insetos, né? Várias linhas de insetos passam pela flor, né? Da mesma forma, se a flor desaparecer, a abelha e a vespa elas não vão também desaparecer, porque elas não visitam só essa espécie de flor, elas visitam muitas outras espécies de flor, né? Então, elas têm outras linhas de coleta de pólen, que não é só aquele tipo de pólen que ela está ali coletando, que interessa para elas, né? Então, isso quer dizer que não existe sujeito e objeto, né? O que é sujeito para um é objeto para o outro. O que é objeto para o outro é sujeito do outro, né? Então, nessa abordagem, acabou o sujeito, né? Vai depender da posição em que as linhas e os pontos estão se interconectando. Por isso, a importância desse rizoma, né? Então, o rizoma ele cria esses pontos, né, onde saem diferentes nós, né? Então, por exemplo, se eu quebrar um nó aqui, o outro permanece intacto, ele continua produzindo, né?
e assim por diante, né? Se eu quebrar esse rizoma aqui no meio, todo ele, e plantar, ele vai continuar se fazendo, né? Se reproduzindo, né? Então, por isso que essa abordagem rizomática ela é super interessante para nós possamos pensar nas nossas aulas, trazendo essas linhas, né, de conhecimentos tradicional, livre expressão, sócio-interacionista, tecnicista, para esse rizoma que é o ensino da arte. Tá? Então, como princípio, nós temos o primeiro, conexão, são os pontos aonde eles se encontram. A heterogeneidade, porque eles são variados, não são uniformes. Se eu quebrar um rizoma desse, um nó desse aí, eu vou ter outros, né? Assim como a abelha e a vespa. A multiplicidade, ele não é binário, né? Não é sujeito-objeto. Sujeito-objeto depende do referencial de como vai estar sendo atuado. Se para a flor, a abelha é um território, para a abelha, a flor é um território, né? Então, existe uma multiplicidade de ação nesses territórios. As rupturas assignificantes sempre se reconfigura. Se quebrou, a abelha não visitou mais a flor. Tem outras que vão lá, então ela se ressignifica, né? Ela rompeu com aquilo, mas ela se ressignifica com outros insetos. A cartografia é que nós podemos desenhar essas linhas de insetos na flor e a flor ser um ponto, assim como nós podemos desenhar as linhas das flores e a abelha e a vespa serem outros pontos, né? Então, nós podemos fazer isso numa cartografia que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E outro é a decalcomania, que são os conceitos das categorias que elas se reorganizam. Então, não passa mais uma linha aqui, então outras linhas vão surgir, né? Outras linhas vão aparecer para poder criar outros nós e se plantar outras práticas de conhecimento. Então, aqui eu tenho um exemplo de um rizoma educativo em arte, né? Onde eu tenho uma linha central desse rizoma, que é esse arte-cultura aqui, que faz uma espiral, e a partir dessa espiral sai outras linhas, muitas outras linhas, ó, aqui, que vão criar os pontos, né? Então, eu vou só pegar um aqui, ó, a linguagem artística, que é essa linha aqui, ó. Ela toca na linha da arte e cultura, né? Mas ela toca também outras linhas, né? Essa linha aqui, que é dos saberes estéticos culturais, ela toca essa aqui da formação de educadores, ela toca também na materialidade, né? Então, essa linha aqui, ela tem uma multiplicidade, ó, de relações. Né? Então, a ideia é que esses conhecimentos eles não ficam só no âmbito de um paradigma, eles se multiplicam, né? Interagem, por isso que ele se torna híbrido. Tá? Então, vamos fazer um exercício. Então, uma abordagem rizomática e o processo criador que nós falamos hoje. Né? Então, nós temos aqui a linha do explorar e experimentar, a linha do descobrir e imaginar e a linha do criar e inventar. Então, na linha do explorar e experimentar, nós vamos dar um tema, e vamos explorar esse tema. Né? Então, o professor tem que saber fazer isso, aprender a fazer isso, explorar o tema, para não dar para o aluno de forma muito solto, livre, que, de repente, você não consegue nem dialogar mais com o aluno, porque o aluno vai dizer, eu não sei fazer, eu tenho preguiça, eu sou muito talentoso, isso aí é muito pouco para mim. Né? Então, a gente vai trabalhar esse aspecto a partir do tema e vamos explorar. Né? Vou dar um tema, a família, por exemplo. Né? Aí vamos explorar. Quantas pessoas tem na sua casa? Você não vai dar o tema família, olha, vocês vão desenhar a família.
não é assim. Você vai perguntar, quantas pessoas tem? Eles nem estão sabendo que o tema é a família, mas você já pergunta para todo mundo na sala, quantas pessoas tem na sua casa? Né? Aí eles vão começar a dizer, vai surgir aqui, é 3, é 4, é 5, é uma pessoa, né? Quem são elas? Né? Então, aí todo mundo na sala vai se manifestar, vai querer falar de quem são essas pessoas. Né? Tem algum animal de estimação na sua casa? Qual dessas pessoas tem mais proximidade com você? Quem é ela que está mais próxima de você? Né? Então, você faz as perguntas, né? E você reformula. Eu coloquei aqui algumas perguntas possíveis, né? E você vai perguntando e vai adquirindo, tirando conhecimento deles e fazendo com que eles comecem a pensar, a trazer de dentro deles para fora, né? De forma subjetiva para a forma objetiva, né? Diga alguma curiosidade de alguém da sua família, né? Então, conte uma curiosidade de alguém, né? Observe, nós estamos falando da família, né? Nós falamos do tema família, mas nós não dissemos para os alunos que esse era o tema. Para mim é o tema, só que aí eu exploro primeiro, depois, né? Essa parte é explorar, experimentar, né? Experimentar mentalmente como é que é, e depois vem a expressão gráfica. Né? Então, vamos desenhar a família, né? Aí sim, aí você revela o tema. Vamos experimentar a família? Então, pense e desenhe todas as pessoas da sua família. Né? Mas imagine um lugar onde essas pessoas estão. Né? Não esqueça de pôr detalhes, as roupas, os cabelos, os calçados, os adereços, cabeça, orelha, mãos, né? E assim por diante. Então, você dá os indícios de como é que pode ser vista melhor a família no ato de representar. De certeza, eles vão estar afoitos para poder desenhar, né, através da expressão gráfica, espontaneamente a família. Né? E agora nós vamos, a partir disso que você desenhou, aí vai aparecer as figuras. Né? Então, você escolhe agora uma dessas figuras aí, amplia e vamos trabalhar ela, que agora é o criar e inventar. Né? Então, vamos detalhar uma pessoa dessa família. Né? Então, vamos pegar uma dessa pessoa aí que você pensou, que você desenhou, que pertence à sua família. Né? Então, preste atenção nela, preste atenção no comportamento, que isso não precisa ser feito no mesmo dia. Né? Pode ser feito depois, né? Porque depois que eles fizerem a família, você já lança esse momento do criar, já dizendo para eles observarem aquela pessoa que eles querem destacar. Eles vão voltar para casa e vão ficar olhando aquela pessoa. Né? Tem gente até que vai dizer assim, por que tu está me olhando hoje? É interessante, é engraçado isso em casa. Né? E ele não revela que vai desenhar aquela pessoa. Né? Então, agora, né, pense, veja como ela se veste, como ela age, o que ela gosta, e vamos desenhar aquela pessoa. Né? Então, e não esqueça, né, dos detalhes da roupa, do cabelo, né, das coisas que a pessoa gosta, e esse observador observe. É uma prática daquela relação da observação, né, que eles estão levando para casa, para fazer essa observação. Nós estamos misturando aqui, ó, o espontâneo, o tradicional, né, o diálogo, né? Nós estamos misturando. Isso aqui é um hibridismo, né? É uma abordagem rizomática do processo criador. Nós temos 3 linhas básicas que vão se juntar, que vão se encontrar e vão criar nós. Né? Então, nós temos aqui família. Né? Ó, isso aqui foi uma família que eu coletei num desses exercícios com os alunos. Né? Então, olha que apareceu a mais. Não tem um animal de estimação, mas tem o bumblebee, né? Que é o transforme que está ali, ó, faz parte da família, porque é parte da mentalidade dessa criança. Né? E quando eu pedi para que ela pudesse olhar melhor a pessoa na família, e foi olhar alguém, né? E surgiu essa imagem aqui, ó. Né? Então, foi vendo assim, o que é que a pessoa gosta, tudo mais. Observe que tem detalhes,
né? A estampa da roupa, né? Tem a casa, tem a rua, tem o gramado, tem a luva, acho que é luva que está usando ali, né? O cabelo, a pintura no rosto, né? Nos olhos, né? O batom na boca, né? Então, vai o sapato assim bem romântico, né? Do sapatinho, um sapatinho, né? Então, foi tudo bem observado por essa criança, né? Ele não é bem uma criança, é um pré-adolescente, né? Que fez isso. E ele deve estar hoje com uns 23 anos, né? Pelos meus cálculos, é mais ou menos isso. E ele conseguiu, né? É, é, fazer esse desenho de observação. Esse é um desenho de observação, né? Não é um desenho rígido, mas é um desenho de observação, que aumentou a observação dele. Nós fizemos todas as práticas dos modos de ensinar arte, né? E resultou isso aqui. Então, a cartografia da aula, elas estão nessas linhas, né? Na linha da expressão temática, que foi o tema, né? Que nós demos, ó. Depois, a linha da expressão gráfica, que ele desenhou a família, né? Que veio, ó, criou esse nó, quando ela se junta aqui, cria esse nó, né? E a linha da expressão criadora, quando ele cria a família e quando ele representa, aqui essa linha aqui é quando ele representa, esse ponto, aliás, quando ele representa a pessoa que ele observou, né? Então, nós temos aqui a cartografia da linha. Isso aqui é um hibridismo, né? De aula. Ok?